O tempo que eu demorei para fazer essa pintura do Chaves foi de aproximadamente 3 horas. E aí, beleza? Eu sou Fábio Lima e no vídeo de hoje você vai aprender. Cara, esse vídeo tá espetacular. Se você parar de cometer esses 3 erros, sinceramente, seu desenho vai melhorar absurdamente. Eu quero que você escute do começo ao fim tudo que eu vou dizer, porque eu já passei por tudo isso e é necessário você escutar para que você entenda. Bom, sem enrolação, a primeira coisa, dos 3 erros, o primeiro erro que a maioria das pessoas cometem quando estão desenhando é se comparar com o desenho de outros artistas e desanimar com isso. É complicado você se comparar com pessoas que já estão fazendo o trabalho há muitos anos, né? Já tem um equipamento e estão fazendo um trabalho e você pega agora e começa a se comparar com essa pessoa. É absurdo fazer isso. E o problema é que nós fazemos isso. O problema é que eu fiz isso por muito tempo. Eu acredito que você que está ouvindo esse áudio, você que está assistindo esse vídeo, certamente você já fez isso, né? Então veja bem, existe a comparação ruim e a comparação boa, né? Foi isso que eu não entendi por muito tempo. Mas por muito tempo eu me comparava demais. Aí passou um tempo eu achando que a comparação era algo ruim e eu queria cada vez mais deixar de me comparar. Até que eu entendi que existe a comparação boa. Então, primeiramente, a comparação ruim é aquela que produz em você frustração. Se você se compara e fica frustrado e você desanima com isso, então é complicado. Porque uma pessoa frustrada, uma pessoa desanimada, ela não vai conseguir estudar, ou ela não vai conseguir colocar os objetivos dela em dia. Então, se o seu objetivo é desenhar, se você estiver frustrado ao ver desenhos de outros artistas e olhar para o seu desenho, então isso vai atrapalhar e muito a sua vida. Essa é a comparação errada. Qual é a comparação certa? A comparação correta é aquela que quando você olha para o trabalho de outros artistas que você vê hoje em dia, você olha para a oportunidade. Então, por exemplo, você vê esse desenho que eu estou fazendo, essa pintura, você está acompanhando o processo acelerado. Aí quando você vê um trabalho desse, você pensa assim, caramba, que legal. Legal como hoje é possível fazer isso no computador, é possível fazer isso num programa chamado Photoshop, é possível fazer isso com a mesa digitalizadora. Hoje os computadores estão melhores, cada vez mais e mais baratos, coisa que simplesmente há 10 anos atrás não era possível você ter as máquinas que você tem hoje pelo preço que você tem hoje, né? O preço que você pode comprar. Até para parcelar parcelar a compra está muito mais fácil hoje do que há 10 anos atrás. Então, olhando para isso, você vê a oportunidade. Então, olhando para um trabalho desse, como você está vendo eu fazendo no processo acelerado, você olha e diz, caramba, que legal, é possível fazer isso. Então, se Fábio fez, eu também posso fazer, né? Aí você assiste esse canal, você acompanha os vídeos para você ver como é que eu faço esse trabalho cada vez mais. Então, essa é a comparação boa, que é quando você olha para o desenho das pessoas, olha para a tecnologia que nós temos hoje. Você já parou para pensar na tecnologia que nós temos hoje? Que hoje nós temos condição de vender o nosso trabalho, vender os desenhos, né? Antigamente, por exemplo, se você colocasse há 10 anos atrás e você dissesse que quer viver de desenho, você quer transformar desenho em dinheiro, as pessoas da sua família iriam dizer que desenho não dá dinheiro, que desenho não dá futuro, né? Hoje tem várias maneiras das pessoas ganharem dinheiro com desenho. E com as redes sociais, as pessoas estão trabalhando com caricatura, trabalhando com impressão em faixa, trabalhando com impressão em adesivo, desenho em caneca. Pessoas estão ganhando, trabalhando com desenho preto e branco, né? Como tem desenhos aqui meu no canal e também no meu Instagram, desenhos com achuras, que eu já vendi desenhos daquele. Então trabalha com caricatura, trabalha com desenho de várias maneiras. E hoje tudo é possível por causa da tecnologia, por causa das redes sociais, das mídias sociais, por causa do Instagram, do YouTube, enfim. Você tem que se comparar hoje com o tempo que você está vivendo e se comparar com o passado. E você vai olhar e vai dizer assim, caramba, as pessoas de um tempo atrás queriam ter essa oportunidade que eu tenho e elas não tiveram, certo? Então, o primeiro erro que você tem que parar
de fazer é se comparar e desanimar. Você tem que se comparar olhando para a oportunidade que artistas no passado não tiveram e você hoje tem de aprender, independente da idade. Se você tiver 40, 50, 60 anos, você pode aprender a desenhar e ainda ganhar dinheiro com isso. E você vai ficar muito feliz fazendo um trabalho que você gosta. Enfim, 3 erros e até agora eu só falei do primeiro. O segundo é o seguinte: o erro das pessoas é desenhar para ficar bonito e não para aprender. Tem uma frase que eu gosto muito, que a frase é a seguinte: procure o progresso, não a perfeição. O progresso, esse é o caminho. Eu assisti essa frase, eu vi essa frase, ouvi em um filme, não lembro direito o nome. Mas, enfim, a frase é essa: procure o progresso, não a perfeição. O progresso, esse é o caminho. A maioria das pessoas, o segundo erro é que elas desenham para ficar bonito e não para aprender. Bom, se você já começa a desenhar acreditando que você quer fazer um desenho bonito, é lógico que é necessário você fazer muitos desenhos feios para que você aprenda a fazer um desenho bonito. Então é um negócio absurdo. Aquilo que eu fiquei muito tempo querendo, eu ficava com raiva, eu fazia um desenho feio e dizia, caramba, não sei o que, e ficava me comparando com os desenhos dos outros e deixava de desenhar. Mas é lógico que o desenho vai ficar feio. É lógico, porque eu não desenho bem, eu tenho que aprender, eu tenho que cada vez mais desenhar para aprender. Então, meu grande erro é até absurdo, eu fico rindo porque é interessante. É desenhar para ficar bonito e não para aprender. Então, se você colocar na sua cabeça o seguinte, se você colocar assim, o erro é experiência. Pronto, cada vez que você errar, todo desenho feio que você fizer, todo desenho feio, você vai dizer assim, hoje eu tenho mais experiência no desenho. Então, quando você fizer o próximo desenho e ele sair feio, eu garanto a você que você aprendeu uma coisa ali que 10 desenhos atrás você não sabia. Então, se você desenhar sem essa preocupação, sem esse peso de fazer um desenho bonito, se você desenhar somente para aprender, sabendo que errar é bom, esse é um negócio, eu queria ter ouvido isso e eu queria entender isso logo quando eu comecei a desenhar. Né? Eu queria ter esse pensamento, errar é bom, porque errar é experiência. Pronto, é isso. Errar é experiência. Então, você quer se tornar um desenhista experiente, erre muito. E o segundo erro das pessoas, que eu creio que você já entendeu, eu vou passar logo para o terceiro. O segundo erro é desenhar para ficar bonito e não para aprender. Então, ressignifique isso na sua mente, mude isso na sua mente. Se você quiser, você pode até anotar essa frase, eu gostei demais dela. Que errar é experiência, né? Se eu quero ser um desenhista experiente, se eu quero ser muito experiente, então eu tenho que errar muito, porque errar traz experiência. Tem uma frase que eu gosto muito de um escritor, de um livro muito famoso, o livro é Pai Rico, Pai Pobre. Ele diz assim: os fracassos são parte do sucesso. As pessoas que evitam os fracassos também evitam os sucessos. Eu gosto disso porque eu olho para o desenho e eu entendo isso olhando para a arte. Tipo, os fracassos, né, os erros são parte do sucesso. Então, para eu fazer um desenho desse, como você está vendo aí na tela nesse vídeo, para eu fazer isso, eu tive que errar muitas vezes. Eu tive que fracassar muitas vezes. Eu tive que fazer desenhos que eu não gostei muitas vezes. Esse eu gostei bastante, né? Mas daqui, quando eu fizer mais desenhos, esse vai estar melhor ainda. O que eu vou fazer lá na frente vai estar melhor. Então, eu preciso fracassar muito, porque o fracasso, o erro, faz parte do sucesso. As pessoas que evitam os fracassos, os erros, as pessoas que evitam os desenhos feios, por exemplo, elas também estão evitando os desenhos bonitos lá no futuro. Porque se você fica triste porque fez um desenho feio, você vai desanimar e não vai desenhar mais, né? Então, é um erro que a maioria das pessoas comete, eu cometi demais. O terceiro erro, para encerrar é o seguinte: as pessoas erram porque elas querem desenhar querendo melhora a curto prazo e não a longo prazo. Cara, eu queria ter ouvido isso demais. Eu queria ter entendido. Não é só questão de ouvir, é questão de entender. As pessoas, eu particularmente, eu errei muito nisso aqui. Desenhar querendo melhorar a curto prazo e não a longo prazo. Olha, o segredo para você fazer uma arte dessa, como eu estou fazendo aí,
E o segredo para melhorar absurdamente, que ainda eu vou melhorar absurdamente o meu trabalho com pintura e com desenho, o segredo é o seguinte, é a quantidade. Cara, como eu queria ter entendido isso. Quantidade, simples assim. Quantidade, quanto mais desenhos você fizer, melhor você vai ficar. É simplesmente questão de quantidade. Eu já mostrei aqui um vídeo no canal, onde eu mostrei um Bruce Lee que eu fiz, que eu fiz ele sem desenhos depois. Eu fiz outro Bruce Lee. E ficou absurdamente diferente. A qualidade que ficou do desenho é muito melhor, né? Então, se você, por exemplo, eu postei esse desenho nas redes sociais, essa pintura que eu fiz do Chaves, e eu mostrei a alguns amigos meus que desenham também, ou que desenhavam no passado e pararam. Eles disseram, cara, isso ficou muito massa, tal, começaram a elogiar. Eu disse assim, olha o que eu disse a eles, eu quero dizer isso terminando esse vídeo. Eu disse assim, esse desenho ficou bom, essa pintura ficou bom. Agora a massa mesmo, bom mesmo, bonito, vai ser daqui a 50 pinturas quando eu fizer. Então, o terceiro erro das pessoas é desenhar querendo melhor a curto prazo e não a longo prazo, né? Então, o segredo que eu estou dizendo aqui a você, que eu queria ter ouvido isso demais, o segredo para encerrar esse vídeo é esse. Olhe para a quantidade. Você pega um desenho hoje e você diz assim, daqui a 50 desenhos eu vou estar melhor. Então você começa a marcar. Eu vou fazer 10 desenhos. Quando você fizer 10, você diz assim, vou chegar nos 20. Quando você fizer 20, você diz chegar nos 30, né? Então você vai fazer igual o desenho que eu fiz do Bruce Lee, que depois de 100 desenhos é que eu vi uma melhora grande e absurda, né? Então, essa pintura ficou boa, ficou excelente. Ao menos para mim eu gostei demais, mas eu digo a você aquilo que eu disse aos meus amigos, daqui a 50 pinturas dessa que eu fizer, vai ficar muito melhor. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.